Sistema de irrigação ou rega? As pessoas têm muita dúvida se somente o sistema de irrigação seria o suficiente para atender as necessidades de água da sua orquídea. Mas será que isso está certo? Vamos bater um papo sobre isso hoje. Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte, né? Muita gente entra em contato comigo perguntando se eu vendo orquídeas. Eu não faço venda de orquídeas, tá? Mas o meu amigo Nenê e Paulo do Sorocaba Orquídeas, eles fazem venda. Eu super indico eles para vocês, sempre tenho falado deles aqui. Então se você tem interesse em comprar orquídeas, entra em contato aí. Inclusive os caras estão com um site novo, tá aparecendo aqui na tela junto comigo aqui. Site novinho. Que o Sorocaba Orquídeas elaborou agora, está bem intuitivo. Tem inclusive lá dentro também, você também vai encontrar os produtos do canal Orquídeas em Ação, como essa camiseta, os bonés, todos aqueles produtos que nós estamos fazendo venda. Você que se identifica com o canal vai poder comprar lá também no ícone Orquídeas em Ação, dentro do site dos caras. Então eu não faço vendas, mas está aqui essas dicas para vocês antes da gente começar, tá bom? Bora pro vídeo, chega de tagarelar. Vocês sabem que eu fiz aqui a instalação do sistema de irrigação no meu orquidário. E as pessoas saíram me perguntando, né, o horário que eu faço isso, se só faço só uso agora o sistema de irrigação, se eu não faço mais rega. Então, para sanar essas dúvidas, principalmente das pessoas que estão começando, eu vou mostrar para vocês isso meio que na prática, enquanto está até ensolarado aqui, né, está começando a cair aqui o sol em casa, está começando a entrar na sombra o meu orquidário. Eu vou ligar o sistema de irrigação, mas antes eu vou mostrar para vocês algo bem legal. Eu vou mostrar para vocês que o orquidário está todo seco, tá? Para que vocês possam ter noção de como fica o orquidário depois que eu faço que eu faço uso, né, do sistema de irrigação. As orquídeas estão todas secas, ok? Então, como você pode ver aqui, tudo seco no orquidário. Eu vou ligar o sistema para mostrar para vocês aqui. Inclusive, olha só que linda essa planta aqui, gente, Cattleya intermédia. Agora eu vou ligar o sistema de irrigação e vou deixar ele funcionando uns 10 minutos. E depois eu vou voltar aqui no orquidário para mostrar para você qual foi o resultado, como que fica as plantas, né, depois desses 10 minutos aí. O sistema de irrigação vai ser ligado lá, para que vocês possam ver. E eu estou debaixo do guarda-chuva aqui. Ai, gente do céu, cada coisa que a gente faz para mostrar para vocês, viu? Mas olha só, vai ganhar uma nuvem aqui que vocês vão ver, ó. Eu sei que aqui talvez não dê para ver tanto na imagem, né? Mas acho que vocês estão conseguindo ver, né? Essa nuvenzinha que está caindo aqui, absurda. E molha, viu, gente? Olha aqui, ó. Você vê aqui pelo guarda-chuva, ó, tá? Então nós vamos deixar aqui funcionando. Vocês acompanharam o sendo ligado, né? Eu vou deixar o sistema funcionando uns 10 minutos aqui. Mas, ó, acabou de ser ligado. Você já vai vendo aqui, ó. Olha só. Você já está vendo o guarda-chuva mesmo cair bastante água. Olha aqui, que coisa, ó. Tá vendo, ó? Como vai molhando? Olha lá. Olha a nuvem. Muito bem, moçada. Então foram 10 minutos ligado aqui, né? Sistema de irrigação. Eu quero mostrar para vocês, ó, essa planta da entrada aqui do orquidário, né, que você vê que resvalou água nela, né? Você vê que tem água, ó. Só que aqui eu não tenho muita eficácia, muita eficiência no sistema de irrigação. Eu passei essa linha aqui, né? Então aqui eu tenho um aspersor ali, né? E aqui não recebe muita água, tá? Veja que aqui, ó, a planta está molhada, ó. A folha dela recebeu água, mas o vaso e as raízes, não, tá vendo? Então é um sistema de irrigação deficitário, correto? Você vê aqui, ó, por exemplo, já molhou bastante. Olha só, você vê que recebe água, né? Vou mostrar para vocês aqui dentro, ó. Bem aqui, eu tenho, por exemplo, essa planta que também, ó, você vê que recebeu água, ela molhou, né? Molhou a planta lá de trás, ó. Você consegue ver que está cheio d'água. Mas os vasos, olha aqui, seco, tá vendo? Então, no sistema de irrigação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é claro que um sistema de irrigação, existe N formas de você fazer um sistema de irrigação para sua casa, e você pode fazer isso de modo bem perfeito, né? Olha só que maravilha essa Clandia albicensis. Então você vê, ó, aqui já molhou, né? Mas não o suficiente.
Aqui, ó, você vê pelas raízes, ó, a raiz da planta, ela não está verde, né? Quer ver a diferença? Ou seja, aqui, ó, ela não recebeu água, tá? Mas você vê que a folha dela tá úmida ali, ó, né? Com o que aconteceu aqui, com ter ficado ligado. Agora veja a diferença de quando a planta recebe bastante água nas raízes. Olha o tom dessa raiz aqui, ó. Tá vendo, ó? Você consegue ver o verde, né? O velame conseguiu fazer absorção para levar isso até a raiz. Aí você vê o vaso, né, hidratado, e é sobre isso que nós vamos falar, tá? Muito bem, moçada, vocês viram então o sistema aqui de irrigação, que ficou só 10 minutos. É lógico que se eu deixasse um pouquinho mais, né, ficar aqui em torno de 15 a 20 minutos esse sistema funcionando, as orquídeas vão se beneficiar bastante, tá? Vai molhar um pouco mais e tal. Mas, como vocês puderam ver, é fácil entrar no meu orquidário e ver deficiência desse sistema que eu montei aqui. E não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso descer, como eu tenho muita planta na parte de cima, tenho várias alturas de bancada, então como ele não é um negócio assim, é tudo certinho, né, na mesma medida e tal, tem uma dificuldade aqui. Pode não ser o seu caso, e você pode ter um sistema de irrigação que atenda muitíssimo bem o seu local de cultivo. Eu vou falar para vocês de todos os sistemas que eu vi funcionando, que eu pude ver, tá? Não foram muitos também. Então assim, eu vi tipo cerca de uns 4 sistemas funcionando. Apenas um, que eu vi que realmente assim as orquídeas ficavam encharcadas, o vaso. E o lance de quando a gente fala do sistema de irrigação, se substitui a rega, eu diria para você que nesse sistema que eu montei não substitui. Ele se favorece, as orquídeas se favorecem disso, vai me proporcionar regar muito menos do que eu regava antes. Então só para vocês terem uma ideia, se eu regava aí cerca de 5 vezes o meu orquidário na semana, ou 4 vezes na semana, eu passei a fazer 1, 2 boas regas, e o sistema de irrigação depois ele dá conta. Por quê? As orquídeas elas se beneficiam muito mais da umidade do que dessa rega propriamente dita, mas ela é super importante. Isso que eu quero deixar claro para você que está pensando em montar um sistema de irrigação. Se você fizer um sistema muitíssimo bem feito, que você veja que realmente seus vasos estão hidratados, ótimo. Se essa sistema de irrigação fizer dessa forma, você está tranquilo. Agora, se você percebeu o que você viu aqui, você vai ser obrigado a fazer boas regas na semana também, tá? Que é o meu caso aqui. Então, é o que eu falo, aqui você não tire completamente como um exemplo para vocês, porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Como eu explicava para vocês, eu tenho plantas em alturas diferentes e tal, isso desfavorece bastante, tá? Então, você tendo uma bancada na mesma altura, você fazer bem planejadinho e tal, você vai ter certamente uma irrigação melhor do que esse sistema que eu montei aqui. O que eu aconselho para você é que esse sistema de irrigação, no meu caso, se você tiver essa mesma dificuldade, ela não substitui a rega. Sabe por quê? Porque a maior parte das vezes que a gente vai regar as nossas orquídeas, a gente tem que se lembrar que as raízes das orquídeas, elas têm que ter um tempo para poder absorver, seja a água, seja o adubo, né? E você fazendo essa rega, mesmo que seja uma rega, que eu vejo muita gente fazer coisa que não é muito certa, o cara pega às vezes lá aquele sprayzinho, né, aquele borrifador, e espreme na orquídea, dá aquela borrifada. Isso não é rega, tá, gente? Rega é você molhar as orquídeas. Dá uma olhada aí, eu estou mostrando imagens para vocês verem como que se faz uma rega, né? Então a rega é chuveirada mesmo, é você molhar, e super importante você saber que não é só molhar as orquídeas, né? Você molhar as folhas, você molhar a raiz, é você hidratar o seu vaso, hidratar o seu substrato. É lógico que se você cultiva, por exemplo, plantas em pedras, você vai ter que vai fazer regas mais vezes, ou um sistema de irrigação para dar uma eficácia de umidade necessária e de que nossa planta não venha desidratar. Mas se você faz uso de pinos, chips de coco, carvão, esses mix de substrato com um pouquinho de esfagno e tal, é essencial que você molhe a ponto do seu substrato hidratar, não somente as raízes das orquídeas, tá? Porque dessa forma você vai conseguir realmente com que as suas orquídeas tenham uma grande absorção dessa rega que você está fazendo. Se você molha a sua orquídea e o vaso rapidamente seca, essa não é a rega ideal. A rega ideal é aquela que encharca, é aquela que deixa o seu substrato, como disse,
encharcado, umedecido, né? Então seja o cachepô, seja no vaso plástico, o substrato tem que se hidratar, né? Que é quando ele muda o tom da cor dele. Ele tá aquele tonzinho de marrom clarinho, né? De repente um pinus, ele fica bem escuro. Aí sim você fez uma ótima rega. E essa rega ela não precisa ser todos os dias. É lógico que isso depende, varia bastante de orquidário para orquidário, né? Mas normalmente não é todos os dias, vai depender daquilo que você cultiva, né? Importante você saber também que, por exemplo, na rega, não tem como a gente passar uma receita pronta para você. Olha, regue 10 vezes, 3 vezes, 2 vezes. Isso justamente por causa da condição climática e das escolhas que você fez também para o seu vaso, para o seu substrato. E também depende muito do gênero e da espécie de orquídea que você cultiva, tá? Então eu queria deixar essa alerta para vocês, né? Porque as pessoas às vezes acham assim, vou montar um sistema de irrigação, não entro no meu orquidário regar nunca mais. Pode ser que se você fizer bem direitinho e você não tiver essas falhas que eu tenho aqui no meu orquidário, você consiga, tá? Pode ser sim, isso é possível. Mas, como eu falei para vocês, dos 4 que eu vi, um eu vi funcionar bem, os outros 3 tinham parcialmente as mesmas dificuldades que a minha. Vasos que ficavam sem receber água. Então, se você só confia em plugar lá, seja um sistema automático ou manual, como é o meu aqui, e você confia nisso, né? Ah, já molhei o orquidário, você pode se dar muito mal, você pode ter uma planta que acabe se desidratando, porque ela não consegue absorver a água que precisava. Nesse caso, então, você lembre-se de fazer uma boa rega na semana, de 1, né, a 2 nesse período mais quente do ano, e pelo menos uma na semana, no período mais frio, uma rega bem adequada mesmo, aquela que você vê, como falei, hidratar o substrato da sua orquídea. E depois você sim vai se favorecer muito, tá? Você pode até se perguntar assim, poxa, mas se ela não molha o vaso, se ela não hidrata o vaso da orquídea, para que eu vou instalar um sistema de irrigação? Veja só, gente, eu quero dizer para vocês também que as orquídeas se beneficiam muitíssimo mais desse vapor d'água que vocês viram do que, como eu disse, o vaso propriamente encharcado todos os dias. Essa não é a proposta do cultivo de orquídeas. A proposta do cultivo de orquídeas, a grande maioria das espécies e gêneros que convivem em matas se beneficiam justamente daquele sereno da noite, né, que é justamente esse vaporzinho que a gente simula dentro do orquidário quando a gente faz o sistema de irrigação. Então sim, é ótimo se você puder fazer o investimento, mas evite pensar que você vai substituir a sua rega. Ah, eu vou colocar um sistema de irrigação para eu ficar tranquilo, para eu não precisar mais entrar no orquidário. Claro que você pode, como disse, tá? Quero deixar isso muito claro, você pode montar um sistema de irrigação que te atenda, mas essa não é a proposta que eu fiz aqui para o meu orquidário. A proposta é atender essa necessidade, elevar a umidade nesse período quente do ano, que favorece muito as orquídeas, tá? Então, a grande maioria das orquídeas, elas necessitam aí cerca de 65% a 75% de umidade para poder vegetar e florescer bem, ter uma boa vegetação, né? Inclusive, eu queria esclarecer também, as pessoas me perguntam assim, qual é o horário que eu faço eu ligo, né, sistema de irrigação. Gente, eu só faço demonstrações para vocês nesse horário que tem sol e tal. É só uma demonstração. A gente deve fazer o sistema de irrigação funcionar sempre antes das 8 da manhã, no período de verão, tá? Ou no final de tarde, que é o que eu mais aconselho. Liga o teu sistema de irrigação no final da tarde, tá? A mesma coisa vale para a rega também. E no período de outono e inverno, tudo varia muito, né? Mas a galera do sul lá, às vezes é meio-dia e tá 5 graus. Então você pode fazer uma rega meio-dia, né? Tudo vai depender muito de onde você mora. Mas a gente aconselha que, como o Brasil é muito grande, né? Tem várias regiões, no sul que seja feito sempre com a conformidade da temperatura um pouquinho mais quente do dia, né? E para você que já mora em outras regiões, use o período da manhã, porque o que acontece? Como está frio, você molha a sua orquídea. Se você for fazer essa rega no final da tarde, os vasos vão ficar muitíssimo encharcados e não conseguem secar devido à temperatura, né? Então elas passam a noite encharcadas e isso começa a desfavorecer, apodrecer raiz, né? Favorecer fungo. Então é por isso que a gente na época mais fria do ano faz a rega pela manhã, tá bom? Já no período de primavera-verão, final de tarde é o mais indicado. Um super beijo para todos vocês, obrigado por assistir a gente até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, a gente sempre se vê por aqui. Super beijo e tchau!